Olá, boa noite. Mais uma terça-feira, hoje, dia 8/11, e eu recebo, olha, com coração pura gratidão aqui, uma convidada para lá de especial, uma empreendedora que vai deixar assim um legado enorme. Então já vai clicando aí, viu, na sua telinha, vai mandando perguntas aqui pra gente, tá bom? Nós vamos começar mais um podcast Saber Viver. Tá? Então vocês continuem ligadinhos com a gente, já compartilhem esse vídeo o máximo que puder. Eu vou dar a fala logo para ela, porque assim, ela já está ansiosa em contar pra gente toda a trajetória. Boa noite, Ana Flávia. Boa noite, Mel. Bem-vinda, viu, ao nosso podcast. Muito obrigada, viu, pela oportunidade. Boa noite, Etel. É isso aí. E acompanhando a gente, minha queridíssima aqui, amiga, Etel Correia, mais uma vez conosco no podcast. Gente, não tinha outra pessoa para estar aqui agora dividindo comigo, porque esse tema, Etel, eu tenho certeza que nós já vamos sair do podcast aqui com a agenda marcada, viu? Eu quero sair diva, né? Ei, Flávia. Bem-vinda. Obrigada. É isso aí. Bom, Flávia, eu queria que você já começasse conosco aí, contando um pouquinho a sua história. Quem é a Ana Flávia, essa menina sonhadora e que transformou a sua vida num projeto, assim, maravilhoso? Ana Flávia é uma mulher de superações, viu? Que delícia. Pode compartilhar com a gente. Desde o início, a gente gosta. Vou já contar começa tudo no início aí pra gente. Bom, desde o início, eu sou escritora desde os 6 anos de idade e posso provar. 6 anos? 6 anos? Trouxe o meu livro para falar assim, ela tá inventando, não, aqui, ó. Com 6 anos, eu escrevi esse primeiro livrinho que falava sobre o que eu vivo hoje, que é o meu propósito. Esse livrinho, ele fala sobre uma nuvem que queria aprender a fazer chuva, queria aprender a ventar e procurou várias escolas e depois ela não conseguia trabalho. E no final, a conclusão que ela chega é que quem não sabe deve perguntar. E hoje eu sou mentora de mulheres, né? O que uma mentoria faz? Ensina o caminho. Que delícia, ensina o caminho para as pessoas se conhecerem melhor e entender o seu propósito. Então, tudo começou aqui. Eu queria ser uma professora, eu sempre gostei de enturmar com as pessoas, sempre gostei de conversar. Mas aí eu entendi que vendas era algo que trazia mais retorno financeiro, porque o meu pai, ele é da área de vendas, né? Ele é representante comercial há muito tempo. Então, eu achava fascinante vê-lo de calça social, aquele sapato que fazia barulho, andar de carro. É de família, então, talento para vender. Já tá na veia, né? E de networking também. Porque eu lembro que o meu pai, ele representava empresas de São Paulo e ele ia para o Mercado Central vender azeitona, vinhos. E eu lembro que quando a mãe dele faleceu, não existia celular. 1993. E aí, avisaram em várias lojas até encontrar o meu pai dentro do Mercado Central, que é um labirinto, que a mãe dele tinha falecido antes dele chegar no estacionamento. Nossa. Então, assim, tudo que a gente vivencia, eu acho que ajuda a onde a gente quer chegar, onde a gente realmente tem que chegar. E aí eu fiquei ali observando e quando eu entrei para o mercado de trabalho, eu comecei trabalhando como operadora de telemarketing e aí me desenvolvi bem, eu era intraempreendedora, eu nunca fui aquela funcionária padrãozinho que já fazia era fora só, da curva ali, né? O que a gente chama de... E a gente fala muito isso, principalmente aquele funcionário que é proativo. Sim. Ele é fora da curva, né? Sempre fui. E nunca enxerguei o meu cargo. Eu lembro que na época as pessoas falavam assim, ai, telemarketing. E eu sempre tive orgulho de ser telemarketing. Eu trabalhava para uma instituição filantrópica e eu pedia doações e eu pedia como se fosse para mim, sabe? E eu vejo que isso ainda se mantém até hoje nas minhas empresas. Isso me construiu, isso é o meu DNA. É o meu jeito. Tudo que eu pego para fazer, eu pego para fazer com capricho, com dedicação, com a minha essência. Que bacana. Agora a frase me chamou a atenção. As minhas empresas. Não é qualquer empreendedora, não. Não é, não. Nós vamos falar de qual empresa primeiro, então. Qual empresa? Vamos começar pelo turismo? Turismo, então, vamos embora. Primeiro eu quero contar a minha história na CLT. Porque aí a gente chega no empreendedorismo para vocês entenderem o quebra-cabeça que foi tudo isso. Pois é, compartilha aí com a gente. Trabalhei para HP, que é uma das maiores referências em tecnologia. Fui executiva da HP. Lá eu trabalhei com liderança e gestão de pessoas. Ali eu comecei a estudar sobre coaching, sobre desenvolvimento humano. Porque eu nunca quis ser aquela líder que falava assim, se você não vender, eu te mando embora. Porque eu sempre entendi que as pessoas não se colocam em situação ruim porque querem.
Às vezes falta o conhecimento. Então, eu sempre fui muito de ensinar, de dar uma oportunidade. E se não tivesse jeito, aí sim, né? Isso depois que você trabalhou de telemarketing? Depois que eu trabalhei de telemarketing. Depois da HP, eu trabalhei num banco de câmbio. Fui gerente regional de um banco de câmbio, visitando possíveis correspondentes cambiais. Aí então, você já tinha feito alguma formação para isso? Já, em marketing. E, paralelo a isso, eu sempre trabalhei em mim as questões emocionais. Que eu era muito, assim, ansiosa. Me cobrava demais. Eu era uma profissional referência, mas eu não me sentia referência. É virginiana ela. Eu sou canceriana. Opa, tem concorrente, eu tenho concorrente. Não é só virginiano que é assim, não, né? Que se cobra muito, não. Criação, né? Eu fui criada com muito processo, muito método. Isso hoje me ajuda, porque no empreendedorismo, se você não tiver processos, método, disciplina, você não... Planejamento. Planejamento. Na casa dos meus pais tinha regra para tudo. Então, eu cresci nesse molde. E aí... E que não é ruim, né, não, gente? Vamos deixar claro que, pelo ruim. contrário. É o que me ajuda hoje, é o que eu ensino nas minhas mentorias. Se você não tiver disciplina, você não consegue avançar, não é isso, Flávia? Não consegue. Isso a gente aprende no berço mesmo. Isso. Com a vida ali embaixo, lá atrás. E a gente vem trazendo e melhorando cada vez mais. Agora, quem não aprende no berço pode treinar com a Flávia. Pode. Muitas chegam para mim, tô sobrecarregada, eu não tenho tempo. Aí eu falo, vamos primeiro investigar os seus ladrões de tempo. WhatsApp, procrastinação, crenças. Exatamente. Aí tudo vai limitando a gente. Tudo vai limitando. Tudo vai limitando. Mas aí você foi, então, para essa empresa de câmbio e continua. E aí lá continuei fazendo minhas formações na área de liderança, gestão de pessoas. E sempre procurando trabalhar em mim, porque era um cargo não é de concorrência, mas de visibilidade nacional, porque eu era responsável por Minas, Centro-Oeste, Manaus e Salvador. E tinha outros regionais espalhados pelo Brasil. A empresa era de fora, sede em São Paulo. Então, quando tinha premiação, eu ficava entre primeiro, segundo ou terceiro lugar. Na HP era a mesma coisa, primeiro, segundo ou terceiro lugar. Mas eu não me sentia. Quando eu ia receber o prêmio... A crença limitante, não merecedora. Eu não acreditava. Por que meu método chama Programa Terapêutico Acredita Mulher? Porque eu era essa mulher. Eu ia lá na frente receber o prêmio, eu recebia educadamente, tirava as fotos. Quando eu chegava no hotel, eu chorava. Eu ficava, fulano fez MBA no Canadá, ciclano, não sei o que lá. É a tal da desvalorização pessoal, né? É a crença limitante mesmo. Você vai ter o automerecimento, né? Eu acho que você vai ali, você vai se bloqueando com isso aí, né? Como é que a gente fala a expressão? Esqueci a expressão, mas você começa a se bloquear mesmo e isso atrapalha você seguir, né? Totalmente. Quer dizer, você era uma mulher de sucesso já e não percebia o sucesso. E as pessoas falavam. Eu sempre determinei... Achei a palavra sabotando. Você vai se sabotando. A gente vai se sabotando. E desde sempre, quando eu entrei para o mercado de trabalho, eu soube fazer dinheiro. Eu nunca trabalhei para ganhar pouco. Eu sempre coloquei metas e atingi metas. Lá, quando eu era telemarketing, eu falei, eu quero tirar minha carteira. Fui lá, paguei, tirei minha carteira. Então, você mesmo colocava essas metas sempre para você. Para mim. Quero comprar meu carro. Meu primeiro carro, eu comprei ele à vista. E era um Uno, aqueles manual duro. Sim. Que eu suava para fazer a manobra. Mas é bom esse. E eu amava, eu lavava ele com o maior carinho, sabe? Eu já tive também um Uninho. Porque já tem um patrocínio aí da empresa, que nós estamos fazendo propaganda aqui. Gente, era um carro manual, sabe? Mas eu tinha muita satisfação com isso. Mas eu não... As pessoas falavam, nossa, você já tem carro, nossa, você já tem carteira. Eu tinha 21 anos na época, né? Mas eu achava aquilo assim, não é mais que a minha obrigação, né? Por que essas pessoas estão assim? Aí, quando eu saí da casa dos meus pais, eu conquistei um apartamento que era num bairro que eu queria morar. Eu tinha uma casa que eu tinha tudo. Eu montei do jeito que eu quis. Com quantos anos? Quando eu saí da casa dos meus pais, eu tinha 35. Não, então já tinha uma história percorrida, né? Já. Eu perguntei para você qual que é a formação, porque foi na área de administração, foi marketing. Foi marketing. Aí você, então, estava nessa empresa de câmbio. Estava. Até 2020. E aí, opa, recente. Aí, 2020, veio a pandemia. Como eu trabalhava com turismo internacional, as fronteiras fecharam sem previsão. Eu fui demitida. E fui demitida de uma forma, assim, muito diferente. Foi a primeira vez que eu fui demitida na vida. Foi por videoconferência, porque estava tudo fechado. E o meu diretor falou...
eu não tenho motivos para te mandar embora. Eu vou torcer para essa fronteira abrir logo e eu te recontratar. E aí, na hora, minha ficha custou para cair. Lógico que eu acompanhava as tendências de mercado, eu sabia. Sim. Na época, acho que a gente pensava assim, quarentena, serão 40 dias. Eu pensei isso. Muita gente pensou. 40 dias. E os meus clientes falavam, não, Ana, você é ótima, você vai conseguir outra coisa, não sei o quê. E foi em abril de 2020. Então, eu calculei, falei, julho, tudo voltou, né? E julho não voltou. E aí, o que eu fiz? Eu tinha uma reserva financeira, falei, vou comprar uma franquia. Uma amiga minha tinha comprado uma franquia de agência de turismo 1 ano antes. Liguei para ela mora em São Paulo. Falei, aqui, como que é? Aí ela falou, ótimo! Que ousadia! Ótimo, você vai amar! Franquia de agência de turismo em plena pandemia, com tudo fechado. É muito ousadia. Não, é falta de conhecimento mesmo. Eu tô aqui assim, o que ela fez com essa No empresa? débito ainda, minha filha. Falta de conhecimento total. Desespero. Eu achava que tudo ia fechar, que eu ia morrer de fome, uma loucura. Na pandemia, os sabotadores vieram gritando de novo. Uhum. Porque eu sempre tive o respaldo de quê? Bom salário, reconhecimento, benefícios. Sim. Quando eu me vi sem nada, eu tinha uma reserva boa. Mas eu falei, e agora? Para que lado que eu vou? Né? Eu mando currículo, ninguém quer, ninguém está contratando. Até para sair, para empreender na época, era muito... Era complicado, não tinha, né? Você não tinha uma visão de quando que ia acabar aquilo. E eu tenho muita necessidade de ter uma previsibilidade. Eu sempre fui assim. Eu fui moldada desse jeito. Então, me deu uma pane. Deu pane elétrica aqui. Aí liguei pra menina, a menina falou assim, ótimo, Ana, eu divulguei no meu condomínio, vendi pra caramba, minha loja tá assim, tá assada, não sei o que lá. Você vai dar certo, você é boa de vendas, a franquia dá suporte, são bons fornecedores e vai dar tudo certo. Aí liguei pro franqueador, falei, e aí? Aí ele falou, maravilha, as pessoas estão trabalhando home office, elas vão entrar de férias e vão viajar. Setembro você vai vender de mão. Eu falei, é isso aí, então beleza. Mandou o contrato, male. Não entendi porque franquia tem as previsibilidades de retorno. Tem que te mostrar o market share deles. Tem que te mostrar um monte de dados. Sim. E aí, eu com tudo fechado, eu falei, é isso. Fechei os olhos e fui. Nossa, que viagem. Já começou a viajar, foi aí. Menina, quando... Não, pensa, um ser humano que viveu 20 anos na mentalidade CLT. Naquele ápice do desespero, que o povo morria. Naquela época, eles falavam assim, se o delivery chegar e você não desinfetar, você pode morrer. Gente, a gente teve essa loucura aquele trem. A gente entrou em pânico. Foi. O conhecido seu morrendo, muita desinformação. E aí, eu entrei nessa onda, né? E eu não tinha uma referência, assim, para falar, uma pessoa que empreende, para me orientar. Na minha família, eu sou a primeira empreendendo, né? Os meus amigos, eu tenho amigos de várias faixas financeiras, mas eu não tive essa liberdade de ir lá e perguntar. Depois, uma amiga me falou, meu marido é advogado, por que você não trouxe o contrato para ele ler? Ele ia te ajudar. Mas eu sou mais reservada, eu acho que vou incomodar, que trem todo. E aposto que pintou aquele medo de não dar certo voltar para casa dos meus pais, Teve né? também. Imagino, com certeza. E o meu pai falava assim, você quer que eu pague suas contas até tudo voltar? Eu, não, pai, pelo amor de Deus, quero que me explique como é que faz para ganhar o dinheiro de novo. Porque eu não gosto de depender. Você já tinha alcançado e cortado o cordão umbilical, né? E, de certa forma, era a minha grande conquista. Sim. Entende? E eu não queria retroceder. Claro. Eu queria resolver. Uhum. Porque se e ele provar pagar... pra você mesmo que você era capaz também. E eu comecei a ver histórias de pessoas com muito mais adversidades que superavam. Falei, não, eu vou dar conta. Aí lá vai eu. No dia que ele foi me dar, o franqueador foi me dar o treinamento, foi online. Na hora que ele abriu o sistema, que eu olhei aquilo, me deu uma tristeza. Não vou dar conta. E eu sou muito transparente, né? Não foi nem não vou dar conta. Porque até eu tenho facilidade de aprender. Já tinha aprendido sistemas nos lugares que eu trabalhei, mas na hora que eu olhei, eu falei, gente, não é nada disso que eu queria pra mim, não. Aí ele viu, né, meu semblante. Aí ele falou assim, você não gostou? Eu falei, não. Aí ele, mas você vai gostar. Você vai gostar, você vai se acostumar. Nananana. Enfim. Ressignifiquei. E aí, comecei a oferecer para os meus conhecidos. E é assim que a gente começa a criar a nossa carteira de clientes. Uhum. Não naquele padrão, me ajude, fiz um erro. Não. Entendendo quem realmente gostaria de viajar no próximo ano.
Sim. Entendendo como que as outras agências que não fecharam estavam sobrevivendo. Aí eu fui atrás de me capacitar no YouTube, comecei a seguir pessoas que já estavam estabilizadas nessa área. Inclusive, uma delas é a minha amiga que idealizou o projeto Divas pelo Mundo. Eu seguia ela no Instagram, eu anotava tudo que ela falava, criava as pastinhas no meu computador. Quando eu ia atender o cliente, eu atendia com segurança. Sim. Mesmo ainda não tendo visitado o local. Porque toda vida eu aprendi o seguinte, para você vender, Você tem que conhecer. você tem que conhecer gente. o produto, É. gente. Você tem, o que a você gente tem que imagina. consumir Pra quê? aquele Você tem que consumir o produto. Não tem Pô, jeito. Não tem jeito. E eu vendia durante os 20 anos para pessoa jurídica. Vender para pessoa jurídica é totalmente diferente do que vender para pessoa física. Pessoa jurídica tem o orçamento, o budget aprovado. Tem prazo para fechar aquele orçamento. Ele vai te dar, no mínimo, uma configuração básica do que ele quer. A pessoa física, ela não sabe o que ela quer. Ela tem que ser convencida. Ela tem que... Tem. Você tem que fazer propaganda e encantar o cliente. Você tem que mostrar, né? Diferenciais, bater na dor e no sonho. Aquilo me adoecia. E eu falava, Jesus, eu não vou dar conta aí sim. Eu não vou conseguir. E aí fui estudando. E fui testando. E como que você captava esse cliente que estava dentro de casa guardado sem saber quando ele ia poder viajar? Como é que você Porque captava? imagina, você lá... Grupos. Você lá recebeu uma mensagem assim, eu quero te vender uma viagem, plena pandemia. Eu ia chegar pra você e falar assim, minha filha... Eu não sei nem se eu vou ter sei nem se eu emprego. vou estar viva pra eu vou comprar uma viagem pro ano que vem? Porque você devia estar Era vendendo pro ano que vem. Eu É. vendia pra 2021. É porque a gente não sabia nem se a gente também ia ter Exatamente. vida. Aham. A gente tava assim, acordando... Gente, eu lembro, foi muito pânico. Foi uma você tá cena doida. de filme de terror que você vive, aqueles filmes lá. A aqueles lenda. monstros, A aquelas lenda do coisas. Will Smith. Não, eu tava pensando que eu tava virando Avatar. Porque você andava luva, você ia no mercado, era de luva, era com aquele Máscara. negócio de Não, pé máscara também. o tempo Eu inteiro. usava aqueles propés. Sei. Nossa, gente. Meu Gente, Deus era o do terror. céu. Mas eu não oferecia assim, compra uma viagem. Eu mostrava o destino pra pessoa, porque aí eu aprendi que você tem que vender valor. Eu já comecei a me posicionar vendendo valor. Então, mostrando pra pessoa que era necessário descansar. Eu não focava naquelas pessoas que estavam com medo. Então, eu comecei pela minha rede de contatos. Eu tenho amigas maravilhosas. Eu tenho uma amiga que ela foi minha madrinha, minha incentivadora. Ela, não vou comprar. Vou comprar Risor, que Risor é mais seguro. E Risor é um ticket médio maior. Aí, ela começou a me indicar para a rede de contatos dela. E aí, eu comecei a mandar em grupo. Fala, o networking é muito importante. Já existe Eu sou a rainha do networking. Não, eu e amo muito networking. importante. E existe uma comprovação mesmo de números de dados que a primeira porta de venda, ela ainda é a rede familiar. E amigo ali. Porque são as pessoas que querem te É o ajudar. índice maior que né? você vende. É primeiro para o seu ciclo ali de família e amizade. Essa é a rede que alcança, se não me engano, se não me falha a memória, é quase 53% da sua venda. Ela vem primeiro do seu ciclo de amizade familiar, para depois você vir de outras Pra um fontes, desconhecido. né? É, porque seu Porque o amigo, conhecido seu já te parente quer te ajudar. Se você não estiver dormindo Nem com o todas, inimigo, né, amiga? até seu Nem marido vai querer Isso que eu ia falar. É Nem importante. todas, né? Se não estiver dormindo com o inimigo, senão ele vai querer te derrubar também. Exato, porque tem muita gente que fala assim, eu não posso contar com a minha rede de amigos. É. Tem até muito post no Instagram falando isso. Indique o amigo como você indica o desconhecido. Eu não posso falar isso. Porque eu já tinha um ciclo social bem trabalhado antes disso acontecer. Sim. E o que é um ciclo social bem trabalhado? Nós nos gostamos e nos admiramos e nos indicamos, indiferente de dinheiro e de interesses. A gente se escolheu, sabe? Então, eu já passei por momentos difíceis em que essas minhas amigas estavam lá, me apoiando. E pessoas que eu achava, assim, pessoas até da minha família que eu achava que iam me apoiar, não apoiaram. E aí, foi muito para me ajudar, mas foi também porque elas queriam, não foi só porque tinha dinheiro sobrando, não. Elas viram que, não, peraí, eu vou ajudar a minha amiga e eu vou mesmo viajar. Mas não foi fácil, porque você vai tirar férias, né? Se você continuar existindo, trabalhando, você vai tirar férias, você vai ao médico. Então, eu também penso isso. Eu tenho um amigo que é médico, né? O outro que é dentista. A recomendação tem que ser direto com Você vai com quem viajar, você tem um amigo que tem uma gente. empresa de turismo, você vai no outro que você não conhece. Não. E já é mais Melhor confiável o seu referência. amigo, né? Não, é a partir porque do ele momento vai te dar o melhor. suporte, ele vai entender seu gosto. Então, eu lembro que meu primeiro orçamento foi risório e essa menina ia com outra família.
família. E eu não entendia nada de resort, né? Eu pesquisei 28 resort. E o marido de uma bebia tal cerveja, o marido da outra bebia tal cerveja. Eu pesquisei tudo. Eu passei uma tarde sentada na frente do computador, entreguei tudo pra ela. Ela falou, nós te demos trabalho, né? Nós vamos fechar. Quando ela falou isso, eu consegui. E aí foi, né? Porque aí, se eu conseguir isso, aí eu fui conseguindo outras coisas. Aí eu fui descobrindo que tinha os grupos, que a gente podia divulgar, que eram seguros, porque outras pessoas estavam fazendo. E aí, quando começou a abrir, eu comecei a frequentar eventos de empreendedorismo. Que aí eu trabalhava no online e no offline, sempre me apresentando e depois falando o que eu fazia. E assim, vou viajar, vou olhar com você, vou olhar com você. Legal. E aí eu fui formando a minha carteira. Muito importante. Muito né, legal. Exato. E aí você fez turismo nesse trajeto todo, depois dessa compra aí dessa empresa maluca. Em 2020, eu acho que eu trabalho sob pressão, porque em 2020 eu fui demitida do banco, eu comprei essa franquia, eu comprei um apartamento num bairro que eu sonhava morar desde 9 anos de idade, e eu escrevi o meu segundo livro, que é o primeiro livro comercial, né? Olha. Esse aqui, ó, Doeu, Pega Que É Seu, 20 Mulheres e um Novo Começo. Foi em 2020 que eu escrevi esse livro, gente. É porque não tinha nada pra fazer. Não tinha nada pra fazer, vamos produzir, né? Que eu sou da produtividade, não sou comercial, produtividade. Deixa eu ver o livro aqui. Eu tô com uma vaga, viu, amiga? Não, de que horas aqui, ó? Vamos conversar depois. Empreendedorismo até de madrugada. Não é? A gente não tá Ainda mais com você, filha. Empreendedorismo é coisa às vezes. Muito legal. Porque você tá igual eu, porque no meio do meu diagnóstico do câncer, até minha amiga íntima também passou comigo. Essa aqui mesmo chegou pra mim e falou assim, eu não tô nem acreditando que você vai aceitar fazer isso, porque foi uma semana, né, Theo? Foi uma semana. Do diagnóstico, foi na segunda-feira o diagnóstico e eu operei na sexta. Falou, vou arrancar tudo. Eu falei, você é louco? Aí eu virei pra ela e falei assim, amiga, eu vou fazer mastectomia bilateral total. Ela, você é louca? Vamos fazer o tratamento primeiro, depois você pensa. Eu falei, não tem que fazer o tratamento primeiro, eu já quero ir na raiz do problema e depois a gente pensa no tratamento. Deu uma de Angelina Jolie. Falou, vou arrancar pela raiz pra evitar espalhar. E fui. E aí, nesse processo, eu só não esperava que a reconstrução fosse algo tão dolorido. Porque eu achei que solucionando o problema, que é fato, que né, eu não, em hora nenhuma, me arrependo de ter feito isso, pelo contrário. Sim. Mas quando eu me vi ali realmente sem nada, que é querendo ou não, incomoda um pouco nós mulheres, Sim. né? Mexe com a autoestima, né? E eu, principalmente com a minha imagem, televisão, programa, à frente de muitas coisas aí de mulher, eu comecei a ficar incomodada. E eu falei, então vamos partir agora para restauração, né? Reconstrução. E foram 5 cirurgias, assim, ó, uma atrás da outra, em menos de 2 anos totais. Nossa, pai. E aí, nisso, eu tive o convite de uma escritora americana para escrever uma coparticipação também no livro, contando essa minha decisão do câncer. E eu falei assim, ai, gente, eu nunca escrevi livro, nem não gosto, tudo. Deitada na cama, eu falei, não custa nada, vou fazer uma redação aqui e tudo. Aí dei pra minha filha ler, minha filha, mãe, tá lindo. E quando eu mandei pra ela pra aprovar, ela me mandou um áudio que eu chorei. Chorei, assim, de horas. Que ela falou assim, você não tem noção do que você fez comigo. Porque eu passei pelo mesmo processo e eu tinha vergonha. Ela mora nos Estados Unidos. E ela falou, eu tinha vergonha de falar para as pessoas que a minha decisão foi a mastectomia, porque aqui nós somos muito julgados quem faz mastectomia bilateral. Nossa. E a sua fala, o seu empoderamento de não ter vergonha de ter feito isso, eu vou escrever também no livro, que era dela e que ela não ia vir como escritora. Que isso, porque ela tinha vergonha de contar a decisão. Quando ela me falou isso, despertou em mim aquela luzinha. Quantas pessoas podem estar na mesma situação que a Júlia, que tem vergonha ou que acham que a mastectomia né, assim, vai ser algo a ser julgado e apontado, o dedo ali, e a pessoa acaba camuflando mesmo, se escondendo, se anulando, e achando também que a mastectomia é mutilação. Então, aí que eu falei assim, não, chega, então eu vou vir à tona mesmo para falar com todos a minha decisão, e não é que eu indico para todo mundo, porque cada um sabe o seu problema, sabe a sua condição, mas foi a minha melhor decisão.
E foi nesse processo de 2 anos assim, ó, nessa correria. Então, você contando aí que em 1 ano você fez isso tudo, a gente assusta, mas assusta principalmente quem está ali nos acompanhando, porque nós que não estamos no meio, nós somos assim, porque até eu também não deixa passar, não. Isso aqui fica 24 horas inventando moda também. Gente, Deus não une pessoas, ele une propósitos. Com certeza. Não é à toa, a gente se atrai. E me conta, depois desse livro, o que veio? Depois desse livro, eu continuei focando no turismo, porque o livro foi como para você. Essas 19 mulheres fizeram um curso comigo de ressignificação do feminino. A gente criou muita afinidade, cada uma era de uma parte do Brasil. Vamos escrever um livro? Foi meio isso mesmo, pandemia, né? Vamos escrever um livro? Uma já tinha escrito livro sobre empreendedorismo, ela tinha os contatos da editora, passou o caminho das pedras para nós e nós fizemos, muito sem estratégia mesmo, só para contar nossa história. Mas vocês se conheceram por causa de um curso online que a gente tinha feito no início de terapia, antes da pandemia. De turismo? Não, era de terapia. Eu sempre gostei de terapia. paralelo a isso, trabalhar Ok. as minhas questões, né, existenciais. Então, a gente Aí cada um escreveu um capítulo? Cada um escreveu um capítulo contando sua história de superação. Gente, é muito legal, porque como que a gente não percebe o tanto que essa rede de apoio, ela faz falta pra gente. Né? Assim como para criar filho, rede de apoio é importante. Para arrumar emprego, para abrir sua empresa, para continuar no mercado. É sempre importante essa rede. Só para Eu acho que nós demoramos a descobrir isso, sabe? Depois que nós mulheres descobrimos isso, a gente vê a cada dia a história de uma e de outra mulher. E você se inspira. E ao mesmo tempo, nós que participamos muito, igual eu participo, né, do grupo de empreendedoras, mulheres, eu vejo o quanto que aquele olhar da concorrência caiu, sabe? Graças Porque ali você está com uma rede de apoio de pessoas que estão lutando pelo mesmo propósito que você. Sim. Então, a dor, ela é individual, mas a superação, quando você tem alguém para te ajudar e não para te trazer para baixo, é muito legal. Nossa, e as histórias se conectam, né? Você conheceu essas pessoas numa rede de apoio, né? De uma ressignificância ali do eu feminino, e vocês trouxeram um projeto lindo para o mercado. E muitas pessoas, tá na Amazon, muitas pessoas falam, nossa, através da sua superação, foi esperança para mim. Esse aqui já é nosso, Etel? Eu vou mandar um para cada um. Eu trouxe só de demonstração. Já é nosso, porque a gente já quer ler. Vou mandar pro seu endereço. A gente já quer ler. Só esse aqui que não está à venda, porque esse foi onde tudo começou. Mas isso me lembra, eu escrevi um livro também quando eu tinha 12. E a gente teve um problema em casa, a gente morava numa casa muito, muito simples. E a gente teve um problema de fogo na casinha. Todo lugar, toda casa, toda família tem um lugar que acumula as coisas, né? E a gente tinha um lá. E pegou fogo, sabe? E aí eu tenho uma das maiores tristezas que eu tenho, porque foi um romance que eu escrevi. Olha. Reescreve, amiga. Mas não consegui, né? Eu sei, assim, o que eu passava na época, mas eu não sei, não vou saber recontar isso, né? Mas eu escrevi também, com 12 mas às vezes anos, você colocando ali no papel, começando, as memórias vão vir. E aí eu vi o seu livro, foi como se eu lembrasse dele, porque o meu estava meio escondido, assim, escrito naquele caderno que os adolescentes escrevem. As diário, coisas né? Diário. Tinha diário, também tinha. Mas não pode ver isso aqui. Nossa, o meu tinha até cadeado. Eu vou te contar que eu tenho minha mãe era hoje, xereta. Tá? Eu tenho até hoje. Eu tenho meu diário guardado até hoje. Até hoje. Eu faço mudança de casa, mudança de estado, mas meu diário tá lá guardado. Tenho até hoje meu caderninho ali guardado. E aí, depois desse livro, então, que veio o trabalho como coach? Não, foi antes, quando eu me tornei executiva, porque o coaching na época era para treinar pessoas, né? Hoje se fala muito em mentoria, mas quando eu estava ali, no final da HP para o banco, foi o quê? 2011, 2012. Eu fiz um processo de coaching individual, também para poder porque eu era uma gestora, eu era muito autoexigente. Então, toda a vida eu trabalhei no comercial como vendedora. E eu falava assim, jamais vou ser gerente, olha lá. Imagina meu resultado depender dos outros, eu era muito sem paciência. Hoje eu sei que é porque eu tenho um pensamento muito acelerado, eu sou produtiva, e nem todo mundo tem a mesma energia que eu. Sim. Mas como eu era imatura, eu achava que não ia dar conta e não queria mexer com aquilo. Só que quando veio a oportunidade de uma promoção, né? Falei, vou perder? Não vou aprender a ser gerente. E eu tinha dificuldade
Eu tinha dificuldade de delegar, eu tinha dificuldade de influenciar, eu era muito mandona. Eu lembro que na HP tinha uma menina que ela era recepcionista de Florianópolis, ela era linda, novinha. E aí um dia eu tava apressada, ela tava na pia arrumando uns negócios e eu falei, arreda. Fiz só assim, dei uma batidinha leve no ombro dela, arreda. Essa menina chorou. Quando o diretor veio de São Paulo uns dias depois, ela, ainda bem que o senhor chegou, tá? Porque eu quero pedir minha demissão. Porque as pessoas aqui não falam licença, elas falam arreda. Eu falei, meu Deus, sou eu. Aí doeu, como é que é? Doeu, pega que é seu. Peguei ali, né? E fui conversar com o diretor. Falei, então, falei. Porque eu nunca tive problema de assumir meus erros. Falei, vamos conversar, né? Porque ela ficou bem ofendida. E aí, nós fomos conversar com ela. Ele explicou que não era falta de educação, que era o jeito Sim. e tal. E aí, como eu tinha feito o processo comigo e vi transformações, eu falei, eu vou fazer uma formação, porque aí eu vou melhorar essa parte. E eu vi, no final, assim, lá no banco, né? E também lá na época dessa revenda, né, de tecnologia, eu era uma gestora de influência. Eles me respeitavam. Quando eu chegava para falar, eles entendiam que eu estava falando para o bem. Não era eu conseguia, você já sabia passar. Isso é ser uma boa líder, né? Isso é ser uma boa líder. Mas eu tenho um temperamento muito incisivo, eu sou muito decidida, muito objetiva. Então, se eu não tivesse trabalhado esse meu lado, eu ia ter bastante problema. Porque nem todo mundo entende. Não. Eu falo que eu sou igual pimenta, só fica quem aguenta. Entende? Mas há vários tipos de líder, né? Sim. A gente tem que saber lidar com aquele que a gente... que está ali sobre a nossa orientação, né? Mas a gente precisa também admitir o erro quando a gente erra. Eu acho que foi muito positivo que você percebeu. Não dá para ser assim e eu vou me... ressignificar, como você falou, eu vou treinar, porque para você ensinar o outro, para você ter alguém sob seu comando, você tem também que trabalhar. Aprender, né, a fazer isso. E eu acredito muito, sou, né, terapeuta com PNL, e eu falo que, gente, todo mundo deveria fazer. Todo mundo deveria fazer a análise de perfil. Porque, assim, olha, você tá na sua casa, você tem que saber qual o perfil do seu filho, do seu marido, do seu pai, da sua mãe. Porque ninguém é igual a ninguém, para começar por aí. E isso gera empatia, né? E fazendo a análise, a gente fica tão fácil de levar as situações do cotidiano. É muito significante. Eu indico para todo mundo, vá fazer análise comportamental, identifique qual é o seu perfil, para você entender, peraí, eu sou assim igual você é proativa, você tem o perfil um pouco da mandona, dominante, ela pega tudo para si, mas ela resolve, pouca paciência de pedir para o próximo resolver, porque a lentidão do próximo incomoda ela, isso é um perfil dominante. Então, você tem que saber onde... Mas, em compensação, se você pega um dominante junto com você, sai faísca. Aí um tem que abaixar, né? Sai faísca. Então, tudo tem que ser... O cérebro maduro abaixa a criança. crista. Mas é por isso que hoje você tem a sua empresa e tem também esse projeto que a gente vai falar, né? Do Divas, né? Como é que é o Divas? Pois é, aí esse turismo aí. Depois de 2021, continuei vendendo os pacotinhos... Eu entendi que eu ia me posicionar com pacotes para famílias. Falei, fui entendendo o mercado, né? Você tem que ter um diferencial, tem que gerar valor. Então, continuei vendendo. Aí, vendi para o exterior, porque aí começou a abrir fronteira. Então, falei, nossa, é muito legal. E, paralelo a isso, eu continuei vivendo, né? Então, eu continuei conversando com as prestadoras de serviço e elas traziam dificuldades. De gestão do tempo, gestão financeira. Nossa, estou com uma dificuldade nisso aqui, acho que vou fechar minha loja. E aí, voluntariamente, eu começava a pontuar questões para elas analisarem e juntas a gente ia trabalhando ali uma melhoria. Ajudando. E aí eu fui tendo essa percepção. Falei, gente, o resultado dessa menina tá demais. Legal. Teve uma que ia fechar e aí ela começou, na segunda semana de acompanhamento, ela conquistou 8 novos clientes. Porque eu fui falando para ela, olha, a importância do seu trabalho. Eu já utilizei seu serviço lá no passado, num momento crítico e tal. E aí ela foi resgatando aquilo dentro dela. A ponto dela desenterrar o diploma, que ela não sabia nem onde estava, comprar um quadro e colocar na frente da loja. Que massa. E aí foi reformando a loja. Eu falei, gente, tem gente precisando desse conhecimento. Porque como eu estudei para ser líder, eu achava que aquilo não tinha como remunerar. Sim. Eu não via
coaching, as terapias que eu me formei, como um meio de monetizar e ajudar pessoas. Eu achava que aquele conhecimento estava aí, todo mundo já sabia, imagina. Eu vou ser mais uma falando sobre isso. Então, isso não estava muito sólido, né? E aí as coisas foram acontecendo. Depois chegou mais uma. Ai, quero fazer uma transição de carreira, eu tô depressiva, não sei o quê. E aí, conversando, eu ajudava a pessoa a sair daquele padrão, a acreditar mais nela. E aí eu comecei a pensar com mais carinho sobre isso. Veio o insight, vou transformar isso também num negócio. Vou transformar isso num negócio. E aí eu falei, o que eu faço com a agência? Porque a cabeça padrão é ou uma coisa ou outra, né? Sim. A gente aprende isso com os nossos pais. O mercado de trabalho é você escolher uma coisa e ficar lá até o final da vida. E eu comecei a ver da pandemia para cá, não, a gente pode ter múltiplos negócios. É até seguro você ter múltiplos negócios, é só você se especializar. E aí eu comecei a pensar, como que eu posso estruturar isso para que seja uma coisa bem feita e um conectado com o outro. Aí conheci a moça que eu falei, né? Que eu já seguia no Instagram, hoje é minha amiga, já acompanhava ela, aprendi muito com ela, numa reunião de empreendedorismo. Nada é por acaso, né? Claro. Uma reunião aleatória, um grupo formado na internet. Quando ela chega, bom dia, o jeito dela falar, ela chama todo mundo de amados. Bom dia, amados. Falei, gente, é a menina do Instagram. Aí eu falei, menina, você já me treina sem saber, eu já te sigo, não sei o que lá. Fiquei brincando com ela. E aí a gente foi construindo uma amizade. E aí um dia ela falou, eu tenho vontade de fazer grupo de viagem para mulheres. Ela já trabalha no turismo há 17 anos. Quando eu conheci ela, eu trabalhava há 1 ano e meio. Isso tudo aconteceu esse ano, tá? Nossa. Só para vocês saberem. Nossa, esse ano top 2 aí, acho já, né? Aí ela falou, vamos fazer? Eu falei, vamos. E nós duas temos um estilo de vida cristão, então vamos pedir direção a Deus. E aí a gente fez várias reuniões, e a gente foi na igreja, a gente orou e tal. E a gente construiu esse projeto juntas. E construímos o perfil dessas mulheres. O que a gente ia entregar nessa viagem, para não ser mais uma viagem. Só o pacote pelo pacote, porque isso a pessoa compra sozinha. E aí o grande diferencial foi vender viagem de experiências exclusivo para mulheres com autoconhecimento. Então a gente construiu um roteiro day by day com os passeios nos pontos turísticos da cidade. A gente escolheu a cidade por afinidade, minha e dela. A gente gostava muito de Maceió, a gente escolheu lá. E aí a vivência, eu falei, vou sentir como que eu vou direcionar essa vivência. A princípio, eu pensei em fazer um treinamento e depois eu falei, não, vai ser círculo de mulheres, porque eu quero falar do feminino. Essa mulher que quer trabalhar o merecimento, quer trabalhar a gratidão, o poder das conexões, o círculo de mulheres, esse apoio, né, que você falou. Tem um poder de cura enorme, que a gente não faz ideia de como quando a sua história se conecta com a minha, me tira um peso. Me faz ser vista, me faz sentir que eu sou especial. E essa troca, ela é natural. E aí eu escrevi tudo, li alguns livros, montei e tal. E quando a gente foi para lá para fazer, foi assim, surreal. O que aconteceu ali? Um grupo fechado, voo fretado. Voo fretado, pacote completo, com aéreo, hotel com café da manhã, um passeio já incluso, transfer, e os passeios opcionais, que aí as pessoas ou optam em fazer tudo junto, ou elas podem ficar livres para fazer sozinhas se não quiser. E a vivência, ela é bem no meio do roteiro. Do roteiro. Tem um dia que é o dia livre, então a gente faz uma caminhada na praia, uma caminhada com presença, uma caminhada consciente, toma um café da manhã com calma, e aí a gente já vai para a vivência, às 10 da manhã. E ela dura mais ou menos umas 2 horas, entre palestra, exercício, espaço de fala, espaço de escuta, e muitas trocas. Abraços, lágrimas, risadas, tudo junto e misturado. Então, assim, é sensacional. E aí surgiu esse projeto, então, dessas viagens para levar mulheres de diferentes tipos, de diferentes formas, de diferentes vivências, diferentes histórias. E momentos de vida diferentes. E aí, esse projeto chama Divas pelo Mundo. Chama Divas pelo Mundo, porque a gente começou agora, a gente idealizou, construiu e vivenciou esse projeto em 100 dias, no total. 100 dias. Saiu do papel? Saiu do papel e executamos e já voltamos lá. E foi o primeiro grupo, Foi o primeiro grupo. E o próximo vai ser do dia 13 ao dia 19 de março.
Olha, ainda Eu dá estou. tempo, hein? Março de 2023 Bem, agora? Mel já Dá tá. tempo. Eu já estou no grupo. Que Eu isso. já vou para viagem de Maceió ano que vem. isso. Mel vai contribuir. Nós vamos para viagem ano que vem. E esse Muito Divas bom. pelo Mundo me chamou muita atenção quando eu conheci a Ana Flávia, até exatamente em um dos grupos que eu participo. E a Ana Flávia foi convidada para estar conosco lá apresentando trabalho. O grupo que eu te levei também. Fantástico. Foi o mesmo Sim. grupo que a Ana, Muito bom, foi o mesmo muito bom. grupo que a Ana Flávia foi e quando ela se apresentou, eu falei, opa, pacote de divas É pelo porque isso aqui é uma mundo. quizomba, sabe, gente? É uma quizomba. A gente mistura tudo. Um conhece uma coisa e chama o outro pra conhecer. E detalhe, a idealizadora desse projeto eu conheci há muitos anos atrás. Eu achei uma foto nossa do Arco da Velha. Falei, olha, a gente se conheceu num círculo de mulheres em 2007, 2008. E nos reencontramos agora. Eu estou nesse projeto há 4 anos, que eu sou assim, desde o início do projeto com ela, né? Um beijo, Silvana aqui. E assim, e como que isso mudou a minha vida? Então, eu falo, eu não indico, eu recomendo mesmo o grupo de mulheres hoje que despertam juntas para todo mundo que eu sei que vai entrar ali e vai fazer dali algo diferente na vida. Nem que seja para escutar. Sim. Histórias e mulheres que de uma forma ou de outra aprenderam a empreender. E estão no grupo, cada uma fortalecendo a outra para crescer. Sim. Eu aprendi com o grupo, nos momentos de dificuldade, o grupo foi meu amparo, mandando mensagem, fazendo vídeos no dia da minha, sabe, internação. Então, assim, é um grupo que te dá muita força. E a Etel foi recentemente, né, amiga? eu gostei muito. Convidei a Etel para estar conosco em uma das rodadas e apresentei. E fiquei mega feliz, porque eu já vi ela encontrando com pessoas no grupo no final de semana, já estava lá conectando. Eu falei, que delícia você poder ser útil na vida de alguém. Nossa, é sensacional. Eu falo assim, a minha missão de vida é conectar pessoas. Nós estamos entender o que a gente veio fazer na que Terra, né? A gente está descobrindo que nós, mulheres, podemos nos ajudar, né? Muito. A crescer, a superar problemas. Nossa, eu fico brigando com esse negócio aqui. A crescer, a superar problemas, né? E que não é aquela história de concorrência. Sim. Não. É com o outro, não é contra o outro. Exato. Né? Exatamente. Com a outra e não contra a outra, né? Houve um momento que muitas mulheres achavam que a outra era inimiga porque ela fazia a mesma coisa, né? Na verdade, não. Na verdade, você pode fazer junto, igual você está fazendo o mesmo que a outra fazia de forma diferente, né? Parece que eu estou sendo contraditória, mas é o mesmo de forma diferente. Porque tem pessoas diferentes juntas. É você com ela. Né? E a experiência, né, da sua amiga com a sua experiência que trouxe o sucesso que é o Divas pelo Mundo. Exato. Vamos falar um pouquinho do Divas pelo Mundo. Tem foto aí, produção, para colocar. Foi uma viagem para Maceió, né, Ana Tá Flávia? fresquinha, nós voltamos domingo. Voltaram domingo, já voltou toda. Tava sofrendo demais nesse lugar. Sofreu É tudo bem demais. diva, daquele jeito ali, tá? E as meninas capricham nos looks. Eu falei, gente, vocês levaram o trem ao pé da letra. Amei. A minha mais jovem diva tinha 24 anos e a mais experiente era uma 70 mais, 77 anos, dando show. Olha, 77 anos. Paquerando na praia os moços bonitos e a gente morrendo de rir dela. Ai, gente, e assim, que com uma delícia. história de vida riquíssima, sabe? Aquela mulher elegante, que não altera o tom de voz, sempre maquiada, as unhas feitas. Eu falei, meu Deus. E ela foi lição pra nós. Falou, a gente quer chegar na sua idade assim. Que bom, né? Agora legal. me conta aqui, feedbacks dessa viagem que foi realizada há pouco tempo, né? Você chegou tem 2 semanas agora. Como que fica o coração assim? Porque você mesmo me compartilhou vários feedbacks. Ela foi recebendo feedback, Etel, e ela foi me mandando. Mel, olha isso aqui. Mel, olha isso aqui. Ai, eu fico louca. Cada um você sentia que era uma vibração, porque foi a primeira viagem. Aí que você tem noção do sucesso ou não. Isso, Né? exatamente. E histórias de pessoas que estavam em depressão, não é? Conta pra gente aí. Tinha uma Não, mas menina. até eu ia sair da depressão em Maragogi, né? Aí também me ajuda. Foi Brincadeira. um encontro muito especial, porque quando nós construímos, né, o que seria esse projeto, nós escrevemos o perfil de cada mulher que a gente queria atingir. Então, mesmo quando a gente rodava uma campanha na internet, né, um tráfego pago, a gente queria se conectar com mulheres que quisessem se curar das emoções. Então, sempre a gente trabalhou dessa forma. E as meninas de lá queriam viver experiências novas. Então, tinham mulheres que queriam viajar sozinhas pela primeira vez.
Tinha mulheres já, né, mais sênior, eu tinha umas 60 mais, umas 50 mais, 2 60 mais e uma 70 mais. Então, para elas, o desafio era, será que eu vou conseguir fazer todos os passeios? Porque meu joelho já não tá tão bom assim. E elas conseguiram. Então, os feedbacks vão desde conseguir superar desafios físicos, conseguir me libertar de uma dor, de um luto que eu estava vivenciando desde o ano passado e não tinha com quem compartilhar. Esse caso foi o que mais me impactou, porque essa moça, ela, assim, super educada, super sensível, jovem, e desde o aeroporto, né, quando a gente se encontrou a primeira vez todas, porque a gente fez uma reunião de pré-embarque, mas nem todas puderam estar, ela estava de preto. E aí, quando a gente foi à praia, aquele sol de Maragogi, ela estava com maiô preto, vestido preto, chinelo preto. E aí, na véspera da vivência, ela falou, olha, eu comprei esse pacote, foi pela sua palestra. Porque viajar, eu viajo o mundo todo, não é novidade. Eu faço esses passeios aqui com você vê que a maioria eu não faço. Eu falei, nu, que responsabilidade. Desafio. Que desafio. E aí, quando a gente foi fazendo, né, a prática, eu fui conduzindo, assim, a vivência toda. Ela se abriu. E aí foi muito lindo esse movimento, porque as meninas, né, acolheram de forma muito respeitosa. Ela ficou muito agradecida, ela me mandou, os feedbacks estão lá nos meus destaques, no meu perfil, Ana Acredita Mulher. Tem lá divas, então eu coloquei um pouco... Claro que preservando a intimidade de todas, claro. Os feedbacks autorizados estão lá. E o mais legal, no dia seguinte, quando a gente estava lá tomando café, ela chega no café da manhã toda de rosa. Opa! Chapéu rosa, vestido rosa, bolsa rosa, chinelo rosa. Sorrindo e fazendo todos os passeios daí em diante, inclusive os noturnos. Eu falei, meu Deus, é um propósito. Então, como que eu entendi que tudo isso é um propósito? Com esses retornos tão óbvios. Que não é por mim, que essa transformação é um dom. De conectar o coração com o coração. E tirar aquela dor da pessoa. Mostrar para ela que o poder de transformação está ali dentro dela. Assim como um dia fizeram comigo, hoje eu levo essa mensagem para outras mulheres. Mas você está proporcionando isso com Divas pelo Mundo. Sim. Então, é o ato do merecimento, sim. Você é merecedora desses feedbacks, porque quantas e quantas mensagens você tem recebido desse primeiro passeio. E quantas falando, eu quero. Já que tem o grupo das interessadas, porque toda hora tem alguém chamando no direct querendo saber. E elas vêm de um lugar assim, eu quero viajar, mas eu não estou me permitindo. Eu até olho, mas acabo desistindo. Ou elas falam, sozinha eu não tenho coragem, porque eu tenho medo de sair sozinha. E a frase, tema do Divas, é uma frase de Cecília Meirelles, que fala, viajo sozinha com o meu coração. Então, o que a gente quer dizer para essas mulheres? Que a gente nunca está sozinha. Sim. E que, às vezes, a gente está numa casa lotada de pessoas e se sentindo sozinha. Então, o caminho é sempre aqui, né? É o meu sentir. E é isso. Me emociona demais esse projeto. E aí, esse sozinha acaba sendo junto com muita gente, porque que você também conhece se sente sozinha pessoas, e que no momento já não tá ninguém sozinho. Faz essas conexões, né? E acaba se libertando, às vezes, de coisas que você não sabia que estava te atrapalhando, te limitando, não é isso? E o que liberta uma pessoa lá, às vezes, conecta com a outra... Sim. Sem saber. Sim. É assim, é impressionante. Elas sentam uma ao lado da outra, de repente, quando começa a prática, uma fala e fala, olha, você não sabe, mas até no avião nós viemos sentadas uma ao lado da outra, e aí eu passei por isso, e complemento o que a outra passou, Não, sabe? eu fico imaginando assim, na ida vai todo mundo de uma forma. Na volta já volta. Totalmente Ai, tô com diferente. saudade. E o grupo tá lá. A gente ia desmanchar o grupo no WhatsApp, mas não tem como. Elas dão bom dia e, sabe, elas querem continuar. E eu não vou cortar isso. Então, Como muito que as pessoas gostoso. fazem para acessar esse seu programa do Divas? O Divas, como é que... Qual a rede social? Como que as pessoas fazem? Tem algum telefone que você queira falar aqui? Coloca pra gente, produção. Aí, onde que as pessoas podem entrar pra participar da próxima viagem? Que vai ser em março, Vai né? ser em março, do dia 13 ao dia 19 de março. Já tem que planejar. Já podem as ir planejando. conexões. Bloqueiem suas agendas, porque vai ser imperdível a segunda versão Vai ser do dia Divas. 13 ao dia 19 de março, de 13 ao 19 de 2023. março. E pra fazer inscrição, como é que tem que fazer? Qual Pode rede chamar social? no Ana Acredita Mulher, que é o meu Instagram. Pode mandar um direct com o Eu Quero.
ou pelo 31 99977 6130. Aí você vai ser direcionada para o grupo das interessadas, onde eu vou colocar lá todas as informações. Então lá, ó, Ana Acredita Mulher, é o @ com 2 A, viu, gente? Ana Acredita Mulher, e você manda lá um direct, eu quero, e ela já vai ficar responsável lá para te chamar e ver, e te informar de toda a viagem. Eu vou estar nessa viagem, então se você quer ir conosco, né, Ana? Vai ser do dia 13 ao dia 18 ao dia 19 de março de 2023. Nós vamos Isso. estar indo para Maceió, fazer toda essa experiência, essa vivência, compartilhar bastante lá conteúdo e experiências. Ativar o merecimento, conhecer bons restaurantes, ativar o seu poder também de se desafiar, né? Fazer um mergulho, às vezes é difícil para você, você vai fazer, vai se superar. Que legal, que legal. Esse acredita que você aqui pode. Lá é seu WhatsApp, É esse mesmo. 999776130. Também pode chamar pelo WhatsApp, Ana? Pode. Então, isso aí, pessoal, ó. Também no WhatsApp. Agora, esse é o Divas pelo Mundo. Pelo Mundo. E aí, eu sei também que, como você já citou lá no início, né, Theo, as minhas empresas. Ela já falou do Divas pelo Mundo, aqui contou pra gente do início ao fim. Contou do livro, que também foi um dos projetos que ela, né, escreveu. E como é que tá agora? O que tem ainda de novidade aí da Ana? Então, lembra que eu parei lá ajudando de forma voluntária as minhas amigas que me procuravam e que queriam uma direção sobre gestão do tempo, gestão de suas emoções e gestão dos seus negócios? Eu entendi que aquilo era muito mais do que uma ajuda. Porque os feedbacks que elas me traziam era de emoção, eu tinha esquecido do meu valor, eu tinha esquecido que eu era capaz. É muito bom ter alguém que acredita na gente. E aí eu fui atrás de mentoria para me especializar em mentoria para mulheres que querem fazer transição de carreira ou que querem empreender. Isso foi em fevereiro desse ano. E aí comecei a estudar e fui me posicionando como mentora de mulheres nessa área. E já tenho também vários cases lá no Destaques Alunas. Tem desde uma moça que me contratou desempregada, numa cidade pequenininha aqui de Minas. E na 3ª semana de acompanhamento, ela conseguiu um emprego muito melhor do que ela já tinha antes. Ela era formada, nunca tinha conseguido na área dela, ela conseguiu na área dela. Um ambiente onde ela se sente valorizada. E só com a mentoria. É porque nem sempre a pessoa vai empreender, né? Ela sempre. pode querer ser empregada de CLT, carteira assinada, que dá mais segurança. Exato. Mas às vezes ela tá bloqueada, né? E às vezes ela tá num subemprego, que nem no caso dessa moça. Ela já era formada, uma moça mais madura, e ela estava num cargo de entrada, digamos assim. E não estava sendo valorizada, ela era desrespeitada. E aí ela se sentia infeliz, com certeza. Com certeza. Ia trabalhar mal-humorada. Ai, que saco ter que ir. Depressiva, com crise de ansiedade. Quando ela me contratou, ela tinha crise de ansiedade. Sem saber como que ela ia sair desse patamar. Sim. Você conseguiu ajudá-la nisso? Em tudo. A primeira semana ela deu uma crise de ansiedade num domingo. E aí eu dei o suporte para ela. E foi a última. E ela continua fazendo tratamento, lógico, né? Reduziu a medicação, porque eu sou bem responsável quanto a isso. O que é caso clínico, eu falo para fazer com acompanhamento multidisciplinar. Mentoria não resolve caso clínico. Sim. Pessoa, às vezes eu dou até bomba. Falo, você precisa passar no médico primeiro, eu não vou te atender. E aí ela o nível de ansiedade é tão grande, né? Que você precisa de uma ajuda terapêutica também. O corpo não produz mais, né? E para a Ana, como analista também, como também trabalhando essa mentoria, fica difícil, porque a pessoa não sabe nem assimilar. Ela fala, você vai fazer esse caminho. Uma pessoa que está num processo clínico, ela não consegue assimilar o que ela faz. Porque aí a frustração também de não conseguir fazer o que a Ana indica, piora o quadro clínico dela, né, Ana? Esse atendimento que você faz é online? É online, eu tenho clientes no Brasil todo. Eu faço presencial também, que às vezes a mentoria começa no individual e vai para carreira. Então, se a pessoa tem, lógico, treinar a equipe, eu tenho que ir no presencial. Mas a maior parte eu faço no online. Então, aí dá para qualquer pessoa, né? Qualquer ponto do país. Sim, qualquer ponto do país, do mundo, qualquer idade, desde que a pessoa esteja disposta a mudar. A transformar, sair daquele padrão de dor, dar um basta
naquele E mexer ciclo na zona vicioso de de dor. conforto. Porque Mexer não é na zona de fácil. conforto. Tem isso. Sair do padrão de dor exige primeiro enfrentar a dor. E não é Exatamente. fácil. Não é. Às vezes é muito mais fácil ficar acostumada com a dor. Porque, já acostumei, já sei como Deixa ela é. quietinha aqui, que essa aqui eu aguento. Essa aqui eu sei que a como é que gente- vai. Até onde que dói, já sei. Agora esse trem aí, não sei se vai doer Agora muito. que eu mexo, né? às Abre as vezes- gavetas, né, Ana? Eu brinco não é muito fácil, isso com meus não. pacientes. Vocês têm que abrir essas gavetinhas, ir lá, varrer, limpar. E é fato que o movimento vai te trazer para aquele momento daquela dor. Sim. Mas é necessário, necessário. você limpar. Aí sim você fala, superei. Exato. Né? E eu dou o suporte, né? Porque às vezes a pessoa, ela não sai por medo do que vai acontecer e não saber administrar. Então, eu deixo muito claro, a mentoria, o programa, né? Acredita Mulher, ele é um espaço para a pessoa falar, tem um espaço de escuta e tem um espaço de executar. Porque aí o que eu fiz? Eu unifiquei a minha formação em coaching com a minha formação em terapias. Porque eu fiz constelações familiares, Theta Healing. Então, eu tenho essa sensibilidade do ser, do sentir. Sempre eu falo para elas, vamos acessar o seu sentir, vamos conversar com essa emoção aí. Por que doeu? E por quê? Que se é um passo que vai ser benéfico para você e para sua família, por que você tá chorando? Então, elas chegam, não sei lá. Eu falei, não tem não sei lá aqui. Vamos elaborar. Aí, com o passar das semanas, elas falam, aconteceu isso, eu me senti assim e eu reagi assim. E tô muito feliz, porque eu tô me sentindo no controle das situações. Então, no controle da ansiedade, da síndrome do pânico, do baixo merecimento, da escassez. Gente, eu recebo muita pessoa com escassez. A pessoa não quer investir nela. Escassez Financeira mesmo. financeira. Ter dó de pagar uma funcionária para limpar a casa dela e ficar lá se matando. Pessoa que não cuida dela, mulher que não cuida mais dela, que acha que ela tem que trabalhar, cuidar dos filhos e marido, e larga o marido de lado, e aí acha que está sobrecarregada, quando vê, ela está mal posicionada na vida dela. Aí ela se frustra, Não, aí não ela vai perde arrumar a o cabelo, ela não autoestima, passa um batom, né? não vai fazendo mais nada. Vai Aí ficando perde sem até o paciência, marido, que xinga às os vezes ela tem meninos. medo de perder, ela até perde, né? Porque Perde o contato com os antes ela filhos. se perdeu. Ela não perdeu o marido primeiro, antes ela se perdeu, né? Porque ela Exatamente. perdeu o marido. É o que eu falo, vai saindo do seu lugar. Porque, eu quero cuidar muito do outro. É. Às vezes tem bloqueio com pai e mãe. Eu pego muito caso com bloqueio de pai e mãe. Criança interior ferida. Então, quer resolver os problemas de pai e mãe e deixa filho, marido, tudo de lado. Tanta coisa que ela faz, assim, tem 60 anos. 60 anos bem vividos esses, Vou hein? te falar Eu tô que conservada, assim, né? gente, 60 anos bem vividos. a gente, oh meu Deus, que ser humano é o bicho mulher, meu Não Deus. é Brincadeira, né, do gente? Eu não tenho mais de 40, céu. não, mas eu vou te contar um negócio. Parece que tem 60, tanta coisa que ela dá conta, né? Não, eu vou te falar assim, eu fico encabulada cada vez mais que sentam mulheres assim, super empreendedoras, que me ensinam cada vez mais, porque eu tô numa fase agora, Ana, que eu jurei pra mim que em 2023 eu ia diminuir literalmente o meu ritmo, porque eu sou assim, ligada nos 3.000 volts. Só que estou num processo de cobrança comigo, pessoal. Por que eu tenho que, sabe, reclamar que a minha casa tá suja? Então, tipo assim, ninguém que convive ali reclama. E aí eu fico a chata, né? Ai, você só sabe reclamar, você já chega aqui falando. Então eu falei assim, realmente, gente, o tempo que eu tô perdendo aqui fazendo isso, poderia estar num salão, fazendo Ou uma curtindo massagem eles, comigo. né? Ao invés de reclamar. Sabe? Não, mas fazendo uma massagem, me cuidando, o automerecimento, porque eu sou muito mãezona. Eu entrego a minha pessoa para tudo e para todos, indiferente de você. família, amigos, tudo e todos. Mas eu vou ficando. Entendi. E aí eu tô começando, desde o ano passado, eu prometi para mim que eu ia começar um processo pessoal. De Olha. estar realmente tirando o meu tempo. Então, tem dia que eu falo assim, hoje eu não quero ir para o escritório. E daí? Qual o problema que eu não quero ir para o escritório? Como hoje eles têm que trabalhar, e aí eles ficam assim, mas você vai ficar em casa? Você nunca me viram ficar em casa. Eu saía e eles ficavam. Aham. E aí eu falo, qual o problema de eu ficar em casa? Eu não vou trabalhar de home office hoje. Então, eu estou me permitindo. Sim. Estou me permitindo. A gente sempre, acho que já tem uns 4, 5 anos que a gente passa Natal junto, né, amiga? É, Tem. acho que foram... E ano 3 ou passado, 4. ano passado, porque eu sou festeira. Eu gosto de reunir todo mundo na minha casa. Ano passado não teve, não. E aí, ano passado, eu surtei.
Eu falei assim, esse ano eu não vou fazer Natal na minha casa. Mas eu pensava, não era nos meus filhos, meu marido, que estão acostumados com a mãe, a vida toda, 25 anos fazendo. Eu falava assim, mas onde a Ethel vai passar o Natal? Ô, gente. Onde a Gi... Aí eu ficava assim... Não me contou isso não, aí tá? eu ficava assim, onde a Gi vai passar o Natal? Não, aí onde a Lu vai passar, a Juliana vai passar o Natal, né? Do Rick. E eu começava a perguntar. Aí eu falei assim, não, mas onde que eu vou passar o Natal? Porque eu não quero fazer festa esse ano. Eu quero fui pra minha casa em Paraty, sozinha. Olha. Aí meus filhos, mãe, você vai viajar? Eu falei, eu vou ir sozinha. Eu não quero nem vocês, nem meu marido. Eu não vou ter meus amigos. Eu quero ficar sozinha. E eu tirei 10 dias, Ana. Você emendou o Réveillon? Emendei. Eu fui sozinha. Parabéns. Chegou no dia do Réveillon, aí meu marido chegou, né, com minha filha, com meu filho. Assim, meu filho me ligou, era nem 1h da manhã. Nunca mais você faz isso com a gente, pelo amor. Promete pra mim que nunca mais você vai passar um Natal longe da gente. Porque eu precisava fazer isso. Eu acho que ela quis dar uma lição pra alguém. Mas até lição pra mim também, pra entender que eu não precisava me cobrar tanto daquilo. Não ser seu chicote, né? Pra que porque, ser seu chicote? Eu mesmo me cobrava muito. Porque eu que organizo, eu que contrato o buffet, eu que faço... Então, assim, eu falei assim, não, eu quero ficar sozinha, mas eu sinto falta de pessoas. Sim, eu tenho um grande problema de ficar eu com parede. Eu também, eu sou da multidão. Eu sou também, do network. Eu também gosto de gente. Adoro a multidão, adoro gente perto de mim. Abraçar comigo mesmo. Fico sozinha em casa, eu fico nervosa. Mas eu precisava até pra conectar, sabe, assim, peraí. Ouvir sua voz interior, né? 2 anos que eu passei num reboliço, eu não parei pra chorar da doença. Eu não parei pra chorar de momento, sabe, que eu enfrentei. Eu tinha que ser forte a qualquer instante, a qualquer minuto. Pensava que teria que ser forte para os meus filhos me verem como fortaleza. Mas pra quê? Sabe, pra quê? Então, assim, eu acho que eu cobrei muito de mim. E aí eu precisava colocar minha cabeça em ordem e falar assim, não, para. Então hoje, por exemplo, programar uma viagem dessa para ano que vem é a primeira vez que eu vou sozinha. Mas, com o seu coração. Não, para você ter ideia, eu havia comprado um pacote de viagem para esse ano, agora em Istambul, no dia 28 de dezembro, 10 dias. Eu comprei o pacote sozinha, sem marido, sem filho, sem ninguém. Falei, eu vou ficar 10 dias. Com a situação toda que nós estamos vivendo, foi ficando mais complexo, até por causa do meu trabalho também, a necessidade de eu estar mais à frente, eu pedi eles para deixarem de crédito para eu adiar para ano que vem. Mas eu me programei para fazer isso sozinha esse ano. Eu falei, eu consigo fazer de novo. É um grande passo. Então, assim, depender. Porque eu preciso desse momento. E não é ruim, gente. E ali você conecta pessoas, você vê gente, você aumenta seu ciclo de amizade, você aumenta seu network. Não, e você resgata lembranças, memórias. Você resgata um lado seu que às vezes está adormecido. Exato. As meninas começaram a lembrar de coisas de quando elas eram adolescentes. Não, hoje a gente vai sair à noite só nós, meninas. Vamos dançar forró. É muito legal isso. É muito legal. E uma gente. dando força para outra, sabe? Até assim, eu não fomentei o empreendedorismo. Mas aconteceu de uma gostar da bolsa da outra. Uma faz bolsa de crochê, a outra gostou. Aí falou tá vendendo? Não, é minha. Mas você é uma comerciante muito ruim, que não sei o quê. Eu quero comprar, o dinheiro tá aqui. Uma vendeu a bolsa pra outra, elas tiraram... Olha que legal. E aí, a partir disso, foi a de 77 falou com a outra mais nova, né? Ela falou, Ana, eu vou colocar no papel, a partir do ano que vem, eu vou estruturar isso como um negócio. Olha, não, foi assim, naturalmente. Legal, gente, porque a gente tem esse dom da conexão. E o empreendedorismo, ele vem é junto. Natural. As ideias vão surgindo. Principalmente quando vem você está conversando ali, né? Você descobre interesses parecidos, às vezes, né? Sim. É isso que a Mel falou nessa reunião que a gente teve semana passada. De repente, eu encontrei tanta gente que falava a minha língua, né? E é tão bom, né? A gente se sentir pertencente, né? É muito bom isso, né? A doutora Luciana vai estar com você. Vai. A doutora Luciana ela já publicou hoje no grupo. A doutora Luciana vai estar na minha coluna, no Fato em Foco, lá no Portal Uai. Ela publicou hoje pro grupo, que é para todo mundo acompanhar, que sexta-feira ela vai estar na coluna do Portal Uai. Vai estar comigo. Então, e conectada lá.
Tá vendo? Conectada lá. E isso que eu falo, isso é muito gostoso. Quando a gente, principalmente eu que fui essa ponte, eu falo, nossa, mais vidas conectadas. Que Não gostoso, gente? né? É pra Que isso que a gente gostoso. tá aqui na Terra. Então, acho Isso que a gente vai ter construir que um mundo mudar o melhor. nome do podcast Saber Viver para Meninas Poderosas. Meninas Poderosas nesse podcast. Só tem mulheres poderosas sempre aqui. E aí, então, hoje você faz essa mentoria, tem o Divas pelo Mundo que agrega esses 2 serviços, acaba agregando esses 2 serviços, porque você, como idealizadora do Divas também com a sua amiga, você leva esse conhecimento para essa vivência, Sim. né? E outro projeto. Eu sei que tem O mais outro é um projeto. clube de negócios. Eu sei que tem mais um projeto ainda. Tem mais um. Eu falei que eu ainda não casei, ainda não tive filho, eu tenho tempo sobrando, hein? Ainda tem um clube de negócios. Então, ó, você deixa pra casar e ter filho depois que você vier ficar comigo, tá bom? Tá bom. Saber viver. Porque senão vai acabar o resto do tempo agora, né? O dia tem que ser 24 horas. Vai ter que ser gêmeos logo. Eu sou embaixadora, na verdade não é meu clube de negócios, né? Eu sou embaixadora do Clube Mulher Brilhante e a idealizadora é a Kênia Gama, é uma mulher que fala de empreendedorismo feminino há 18 anos. Ela é referência nesse meio. Eu conheci a Kênia pessoalmente em julho, num evento de empreendedorismo que aconteceu aqui em BH. E aí eu me encantei com a metodologia dela, com o jeito dela, né? Princípios e valores, eu avalio muito isso. Se as pessoas estão na rota do meu propósito para fazer tudo. Exatamente. Desde uma live, um bate-papo até um projeto. E aí, na época, ela tinha essa oportunidade de colocar a embaixadora em Belo Horizonte. Não tinha embaixada. Embaixada é como se fosse uma franquia do clube de negócios dela. Já tinha outras cidades. Sim. E aqui não tinha. E aí eu participei do processo seletivo, analisei o investimento, consultei o feedback de outras embaixadoras fora daqui e falei, é essa oportunidade. Porque eu percebia que as minhas alunas do individual ou das mentorias em grupo, elas finalizavam e precisavam de um pós. E aí eu indicava, né? Indicava alguns grupos, o Mulheres que Despertam, outros que eu participo, e nem sempre elas iam. Por quê? Porque elas ficavam muito com a minha mensagem, ainda querendo coisas que viessem de mim, né? Aquele direcionamento gera uma ainda. segurança, né? Porque já me conhece. Foi tudo você mais. que transformou a vida deles. Então é normal, isso é natural. E quando a gente transforma, né? Quando a gente sai de um padrão e a gente muda a nossa mentalidade, é muito importante a gente mudar a ambiência também. Porque senão não adianta. Se você voltar a frequentar os mesmos lugares, andar com as mesmas pessoas, cultivar os hábitos de antes, a gente volta a ser aquela pessoa de antes. É que nem o viciado, né? Se ele continuar indo na biqueira, ele vai voltar. Ele vai voltar. Então, quando surgiu o clube de negócio, eu falei, eu vou me candidatar. E aí, a princípio, vieram 25 meninas, já membros do clube. E hoje nós estamos com 60. E eu sou embaixadora na região Centro-Sul de Belo Horizonte. Aí lá, nós ficamos num grupo de WhatsApp. Lá tem rodada de negócio toda semana. E tem um evento presencial por mês, que eu faço lá, para elas se apresentarem. Aí eu escolho um tema voltado para negócios e também para o ser, né? Para a mulher, para o cuidado da mulher. Cada uma fala sobre a sua empresa. Aquelas que têm dificuldade de falar, eu pego na mão, eu ajudo a destravar. E elas têm uma plataforma com os cursos da Kênia, onde elas fazem as mentorias, né? Sozinhas. Mas acaba que elas trazem as dificuldades e a gente trabalha em conjunto. E como é que é o encontro desse grupo? De quantos em quantos dias? Como que faço participar? O encontro acontece no 3º sábado de todo mês. E para participar também é lá no Ana Acredita Mulher. Pode mandar um direct falando, quero ser uma mulher brilhante. E aí o próximo vai ser 26/11, em Belo Horizonte, e dia 12/11, em Betim. Em Betim vai ser no Shopping Monte Carmo, e em Belo Horizonte vai ser no CCBB. Mas aí é só mandar lá no café, né, do CCBB. Mulher. Manda no Acredita Mulher um direct, que eu vou te direcionar para o grupo. E aí lá tem todas as informações. A pessoa pode ir como convidada, ou ela pode ser membro, e aí ela já vai ter todo o acesso, né? Uma visibilidade nacional. Hoje nós somos 1.000 membros no Brasil todo. Agora, no dia 17, vai ser o evento nacional lá em São Paulo. Eu vou fazer parte da prevista um público de 10.000 mulheres. Olha, esse evento. Grande, hein? Bacana. E aí, a gente vai fazer mais conexões, saber como que a região tal está crescendo, o que Minas está fazendo que está dando certo. E aí, acaba que são 3 empresas, mas tem o mesmo propósito. A espinha dorsal é a mesma. É de mostrar para essa mulher que ela tem valor, que ela pode mais,
que ela pode dentro da essência dela. Que ela não precisa ficar olhando o que fulana tá fazendo para copiar. Ela não precisa entrar numa caixa que tá apertado para ela, porque todo mundo tá indo. Então, eu consigo extrair de cada pessoa que chega para mim o melhor que ela tem e potencializar. Então, é muito lindo. Eu tenho cases dessa moça, que era, né, estava desempregada e hoje está feliz, fazendo planos e conquistando um monte de coisa que ela não tinha até então. Eu tenho uma médica que fez transição de carreira. Imagina uma médica largar o diploma, deixou de ser médica. Deixou de ser médica. 21 anos na medicina, só que a essência dela não era isso. Ela queria trabalhar... Ela mudou para quê? Que área? Hoje ela é mentora de professores. Ela dá uma mentoria para professores se cuidarem, para ter uma remuneração mais atrativa. E ela ensina pessoas que querem entrar no digital todo passo a passo. Nada a ver, né? Quer dizer, mas ela, se você puxar a história dela... Mas tecnicamente não tem nada a ver. Né? Mas o que eu trabalho? A essência. Então, quando eu fiz a visita ao passado dela, a gente identificou que essa escolha da medicina não era da essência dela. Era por uma questão familiar. Que acontece então, ela muito. Então, ela fez para cumprir um protocolo, para se sentir aceita, lógico, que de forma inconsciente. Sim. E aí, ela ficou muito sobrecarregada. Ela deu burnout, ela era muito ansiosa, porque ela trabalhava como médica intensivista. Então, ela tinha que atender plantão de acidentado, perdi paciente, plantão 24 horas. Era uma loucura a vida. E ela é doce, ela é sensível. Só que ela não se permitia dar espaço. Ela já estava ensaiando desde 2019. E aí ela me contratou, ela falou, tem alguma coisa errada. Eu sei que é você que vai me ajudar, porque está no inconsciente. E aí a gente foi fazendo. E aí na mentoria nós colocamos a data do último plantão. Gente, eu até repostei, tá nos destaques do caso dela. Ela me honrou nesse dia, ela falou, tem o seu dedo aqui, porque eu não ia conseguir sozinha. E aí ela entendeu que era, né, o propósito. Ela já fez 2 6 em 7, ela tá quase batendo R$1 milhão, ela tá transformando um monte de vidas. E ela tá em paz. Hoje ela tá em paz, assim, honrou os familiares dela, entendeu que não é que ela errou, né? Nada a ver. Sim, foi uma etapa, né? Foi importante pro crescimento dela. Exato. Porque hoje ela cuida do outro de outra forma. Sim, ela continua com o mesmo propósito. É o que eu falo, gente, propósito, indiferente o caminho. Eu lá atrás, minha vida começou muito nova, catei com 14 anos, então assim, eu fui também meio que guiada. Né? Meu primeiro esposo, ele era advogado, 14 anos mais velho do que eu. Então, ele me levou pro direito desses 14 anos. E quando eu fui fazer direito, eu chorava. Eu comecei a tomar medicamento psiquiátrico. Porque ele cuidava da área criminal, é a área que ele mais gostava. E eu estava grávida da minha filha, lembro muito bem, quando a gente teve que defender um rapaz que tinha estuprado uma menina de 4 anos. E naquele ato, para mim, defender aquilo, eu falei, meu Deus, como assim? Foi contra os seus valores. Foi contra os meus valores, porque poderia ser minha filha. Então, eu entrei em choque. E eu falei assim, como que eu posso ajudar as pessoas de uma outra forma? Porque, sinceramente, é muito triste. Até eu vivo nesse mundo militar, que ela cobre muita reportagem, jornalista disso. E eu falo assim, é muito triste você ver pais brigando para ver quem que dá uma pensão para uma criança, sabe? Aquela autoridade, é pai que nunca aparece, é mãe que nunca aparece. Isso, para mim, era surreal. Era surreal. E eu ficava assim, o que eu vou fazer? E eu tinha, assim, uma família muito querida que me abraçou e me adotou. E ela é terapeuta, mamãe terapeuta e tudo. E ela falou, para com esses remédios, vamos fazer terapias bioenergéticas, vamos fazer terapias naturais, não tem condição. E eu fui. Quando eu comecei a fazer a primeira terapia, que foi um reiki, eu apaixonei. Aí eu falei, não, peraí, eu amei isso aqui. É assim mesmo. Eu fui ser paciente, Mudou a faixa. Eu fui ser paciente, e aí eu lembro bem que, assim, eu falei, eu quero fazer isso. E aí eu fiz meu reiki, formei Master Reiki. E ali comecei o meu processo na terapia. Aí montei minha clínica de atendimento estético, levando para a área da terapia muitas vezes. Então, às vezes fazia uma redutora, mas associada ao reiki. E fui fazer aromo, cromo, fito. São 46 especializações hoje na área da terapia bioenergética. E eu continuo ajudando as pessoas do mesmo jeito. Aí veio o Saber Viver. Melissa, você vai parar de atender? Não.
Minha mãe virou pra mim, quando eu recebi a proposta, eu falei, o que eu faço com essa proposta? Aí ela tá assim, até eu teve o prazer de conhecer minha mãe, ela faleceu tem 2 meses agora. E aí, assim, eu lembro que quando eu cheguei lá e falei assim, eu tô sem saber o que eu faço, o que é isso? Ela, você lembra quando eu falei com você que você iria fazer terapia nas pessoas sem elas sentirem? E no maior número de pessoas? Você não consegue fazer isso no consultório. Eu atendia 8, 10 pessoas, Anny, saía assim, ó, sem brincadeira, acabada. Eu sei como é. Acabada, porque eu fazia o manual. Então, meus punhos não aguentavam, meu corpo físico já não era mesmo, né? E eu atendia 7, 8 pessoas, de 7 da manhã às 10 da noite. De segunda a sexta e sábado eu atendia. Então, eu falava, estou exausta. Ela falou assim, você vai conseguir fazer terapia nas pessoas sem elas sentirem, mas no maior número. Hoje, nós estamos com 3 milhões de telespectadores. E eu continuo com Saber Viver fazendo terapia nas pessoas sem elas sentirem. Porque a sua história está cuidando de uma pessoa que está ali nos assistindo. Exatamente. Então, eu falo, é propósito. O Saber Viver, ele tem propósito, ele tem um princípio, ele tem uma missão de vida, que é a minha missão. E isso, quando é feito dessa forma, né, Théo, não tem como dar errado. Pode até passar por aqueles níveis de altos e baixos que todo é natural, né? Porque é natural. Eu tenho uma consultora hoje, financeira administrativa, que ela brinca comigo. Isso aqui não é emoção social, isso aqui é razão social. Gostei. Então vai ter os altos e baixos. Né? Mas os altos e baixos são exatamente para corrigir rotas, né? Isso. Porque é o que ela fala. Ela fala, Mel, você é emoção social. Você é o eu empresa. Então, agora, isso aqui é um CNPJ, é razão social. Tem, né, ali a linha de seguir, mas porque eu sou terapeuta e continuo com Saber Viver fazendo terapia. Gente, que delícia. Então, assim, essa união, esses propósitos que Deus vai unindo, é claro, eu falo, Deus, só entra aqui quem você permite. Quem tem a mesma visão, quem tem a mesma união, quem tem sintonia, o coração aberto e bom. Porque as pessoas que vêm também para usar, e as pessoas que vêm também para copiar, não vai ser uma, nem 2, nem 3, vão ser muitas. Mas não copia. Nenhuma vai conseguir chegar, porque o propósito, ele tem dono. Exato. Quando é o propósito, é o dom. Você recebeu o dom de Deus. Eu recebi o meu dom de Deus. É teu. Cada um recebe o seu. Esse dom não é nosso. Esse dom é pra gente entregar pro outro. Então, quem te copia não vai na essência. Exatamente. Quem não tem a mesma cosmovisão não adianta. Chega uma hora que cai e a energia não mente. A pessoa percebe. E a vida é assim, é um completando o outro. Não existe ninguém completo. Não, isso é verdade. Então, você vai completando a história do outro, né, ajudando. Exatamente. E o mais interessante é de ver que nós estamos aí 4 anos já e 3 meses, porque passa rápido, né? Tem do céu. Jesus, gente, 4 anos e 3 meses já com Saber Viver no ar. É muito tempo, né? A gente fala, é muito tempo, né? Já estão 220 e poucos episódios no ar já. É muito, gente, são muitas histórias, muito empreendedorismo. E o mais bacana é ver que a gente abraçou esse projeto e você está aqui compartilhando do seu projeto e que ao mesmo tempo conecta com o nosso projeto e conecta com o projeto que a Etel tem. E vai girando, e faz a roda girar. E aí a gente passa a ter uma visão multiplicadora. Porque é o que você falou, né? Sozinha a gente alcança até um determinado limite. Sim. Mas quando a mensagem... Eu não tenho aquele ego de vou guardar só pra mim. Não. Pelo contrário. Eu entrego o ouro em tudo. Tem que compartilhar, gente. Conhecimento é para ser compartilhado. Ele é para ser compartilhado. O que eu recebi não é só para mim, né? E a lei do retorno tá aí, né? Então, se eu planto... Quanto mais eu planto generosidade e esperança na vida das pessoas, mais isso retorna pra gente. Então, assim a gente constrói um mundo melhor. Se fala muito hoje em construir um mundo melhor, né? Eu entendo que é cada um fazendo a sua parte. Eu costumo dizer que o amor ou o cuidado, né? Mas eu chamo de amor. Eu digo que o amor é a única coisa que você, quanto mais divide, mais se multiplica. Sim, verdade. E o amor se manifesta em tudo que a gente faz, né? Desde que você queira. Sim. Né? E se a gente quer, a gente vai gerar cada vez mais, né? Mais amor mesmo, mais alegria, mais bem-estar. Isso é muito sério. Nós temos um projeto no Saber Viver, que até faz parte comigo, que é o Transformando Vidas. E nós começamos, assim, sentada na minha casa, vamos fazer algo? Vamos fazer. E a gente
tomando um café junto, e como é que pode ser feito? E é lógico que a gente não sabia o trabalho, principalmente eu, né? Nunca sei o trabalho dos bastidores que dá, porque a ideia vem, você quer fazer, mas aí depois você se depara com toda aquela operacional, né? E aí conseguimos colocar no ar o Transformando Vida, que a gente recebe cartas de telespectadores e a gente faz uma seleção. No primeiro momento, eu confesso que eu estava entrando num processo até muito perigoso, porque eu estava entrando nas histórias que eu lia, porque realmente são histórias que você fala assim, não, isso não existe, é mentira. E quando você vai pesquisar, você fala, meu Deus, como eu tenho que ser grata, sabe? Foram histórias que a gente passou, né, amiga? Assim, pesadas, né? Pesadas. Colocamos o projeto no ar e a gente transforma a vida inteira do telespectador. Inteira, da cabeça aos pés. A última nossa transformada esse ano foi uma senhora, ela tem 70 e poucos anos também, né? Mais de 70. E ela mal conversava. Quem escreveu pra gente foi uma filha, falando que o sonho dela era ver a mãe comendo, porque a mãe só podia tomar as coisas no canudinho. Nossa. E aí nós fomos entender, então, o processo disso tudo, o porquê. E ela não contou pra gente 100% a história. Mas a gente chegou ali ao conhecimento nosso através dela, que ela tinha sido muito abusada pelo ex-marido, que falecido. E ela cuidou dele até o último instante, mesmo tendo sido abusada, a família toda, as 2 filhas e o filho também foram abusados sexualmente do pai. E ela apanhou tanto que ela não tinha o maxilar ósseo. O osso do maxilar não existia. E aí nós ficamos meio impactadas quando a gente soube da história, não nos ricos detalhes. A gente falou assim, meu Deus, será que a gente vai dar conta? E pegamos essa senhora para transformar. E sempre cabisbaixa, sempre muito assim, sem falar, sem fazer as coisas. Por fim, a gente conseguiu transformar com uma equipe toda ajudando. E aí vai a louca da Mel saindo atrás de parcerias e tudo. E aí nós temos uma grande parceira, a doutora Patrícia, doutor Vinícius, nos auxiliou fazendo todo o implante, colocar o titânio para colocar o osso do maxilar, porque não tinha nem como colocar um transplante, um implante. E foram, assim, 6 longos meses. Cirurgia, cardiologista, aquela coisa toda acompanhando, sabe? Até que a gente transformou. Depois que ela passou pela transformação, ela chegou pra gente, Ana, para contar a história nos mínimos detalhes. E aquilo, ela gravou, foi embora e voltou pro estúdio e eu estava lá arrumando para ir embora. E ela me ligou e falou, queria conversar com você mais a sós. Quando ela voltou e me pegou sozinha para compartilhar tudo, eu falei, não aguento, agora eu não aguento. E aí foi muito engraçado, porque ela falou comigo assim, meu sonho é ver meu filho. Porque o filho dela, ele saiu de casa devido à situação e tinha sido perdido no mundo, sumido. E nós começamos, então, uma busca. Localizamos ele em Portugal. Conseguimos uma agência de turismo. Ela está em Portugal, já conseguiu a cidadania em Portugal. Que lindo. Está recebendo auxílio do governo por ter sido abusada. Ter sido uma mulher abusada na vida. Ela já está recebendo auxílio do governo lá de Portugal, morando com o filho e agora as 2 filhas estão indo para lá. Nossa, que lindo. E isso assim, nesse ano. Então é o que eu falo, esses feedbacks não tem preço. Não tem. Porque quando a gente escuta ela me mandando mensagem no outro dia falando que nós assinamos a certidão de nascimento dela com 72 anos. Meu Deus. Gente, uma mulher curada, uma família restaurada. Entendeu? Exatamente. E aí você fala assim... E aí a gente fala assim, não temos como parar um projeto desse. Não. E eu ficava com Deus assim, Deus me honra, porque é um trabalho e tanto, Sim. né? Nós transformamos 3, né? 3. 4. 4? Foram 4 vidas transformadas. E aí, assim, eu falei, meu Deus, me honra, porque a gente não tem... E eu pedi isso a Deus há pouco tempo. Falei, Deus, eu preciso voltar com Transformando Vida. Tem pessoas que precisam da gente ainda. Me capacita, porque traz pessoas parceiras para isso. Agora a gente já tem uma agência de turismo. Tem várias. Fala assim, me capacita. E quando foi ontem, eu recebi uma ligação de um hospital aqui de Belo Horizonte, referência, pedindo uma reunião para essa semana,
que eles querem muito colocar um quadro no ar, tipo Transformando Vida, mas fazendo a cirurgia nas pessoas que sofrem de obesidade completa, com balão intragástrico, bariátrica, acompanhando com uma equipe multidisciplinar e a gente acompanhando todo esse processo durante os meses todos do paciente. Bacana, olha, Falei, não sabia. gente, olha que delícia, Muito porque bom. a gente alcançou o que a gente queria, lógico que a gente primeiro, né, pede a Deus direção e Deus vai lá dar a resposta. Então, assim, eu falei, gente, era o que faltava no quadro Transformando Vida, porque agora a gente pode pegar aqueles pacientes que realmente sofrem de uma doença, né, que tá ali complexa, obesidade. Porque tem que ter todo esse acompanhamento, né? E É uma muito equipe, sério. Muito. Não, e é um hospital enorme, é um hospital particular, que as pessoas, assim, idealizam estar sendo operada lá, sendo acompanhada por eles, e eles estão querendo participar com a gente. E eu falei assim, nossa, então ano que vem a gente volta pra... E aí bota a pessoa pra viajar depois. Resgata a autoestima. Que a pessoa que faz a cirurgia, ela tem que se ver naquele novo corpo. Porque às vezes dá um conflito interno ali, né? Então a gente já resolve isso lá no DIVS, ou resolve no individual, pra pessoa se aceitar de novo. Tudo, faz a união de todo mundo, né? A união de todo mundo, a união faz a força. São várias pecinhas de um quebra-cabeça só, né? Isso é muito gostoso, gente. É sensacional. Nossa, eu fico só assim honrada. E tem só que te agradecer. Estamos chegando ao final do nosso podcast aqui. Eu falo que isso aqui passa muito rápido. São quase 2 horas de bate-papo e passa tão rápido. Nossa, boa de prosa, né? Não é? Mas olha, gratidão pela sua participação conosco, viu? Gratidão. Pode contar com o Saber Viver aí no seu projeto. Eu me coloco à sua disposição. Estarei com você, mas vou tentar juntar as férias da negociar Teté. essas férias de Teté, vamos. Porque essa tá diferente, não tá batendo, não. Não, e março a gente dá um jeito, amiga. Você já separa lá o 7 dias. 7 dias, até que são 7 dias. Pro ganho que você vai ter, mulher. Ricardo Carlino tá assistindo o programa? Tá. Assina aí, Ricardo. A gente muda as férias dela lá. Só 7 dias. 7 dias. Mas transformadores. Quem sabe, né? A transformação tô querendo já. Então, aí, ó, você pediu, já veio. Esse podcast já tá sendo transformador na vida da Etel. Receberás, né? Aquele que pede, recebe. Olha, eu me sinto muito grata, muito honrada, viu? Pelo convite, por estar aqui com mulheres que são referência pra mim. Quando eu entrei lá no estúdio, fiquei muito emocionada. Eu nem nos meus melhores sonhos imaginei viver isso aqui, viu? É tudo pra honra e glória do Senhor. Porque não é mérito meu, né? E vamos crescer juntas. Vamos, com certeza. Quem quiser, então, entrar em contato... Ana Acredita Mulher. Ana Acredita. Lá você pode entrar em contato, gente, e já buscar por todos os projetos. No link da bio tem todos os projetos. Todos Ficou os com projetos. dúvida? Chama no WhatsApp que tá no link da bio ou no direct. Legal. E os livros, esse aqui tá na Amazon, que é o do Eu Pega, que é seu, que as duas vão ganhar, né? Oba. Esse aqui não está à venda, porque esse aqui é a minha história. Pra comprovar que eu escrevo desde 6 anos de idade. 6 ideias para vender mais, tá lá no link da bio, tá na Hotmart também. Que legal. R$19,90 pra você aprender a vender valor, sair da briga de preço, ficar de olho no concorrente, para com isso. Isso é um curso que ela dá, viu, Té? Lá na Hotmart, ela só imprimiu aqui. Só imprimir para ficar mais fácil de visualizar, né? Sim. Mas tá na plataforma lá. É um e-book que tá na plataforma da Hotmart. E esse aqui é o passo a passo da cozinha gostosa e saudável. Porque a pessoa que trabalha muito, ela tem que comer direito. Sim. Tem que preservar a saúde. Então, aqui eu ensino as minhas receitinhas favoritas. Muito de bom. petiscos, de tudo mais. E as meninas da mentoria, elas ganham pra fazer essa integração. Porque o cozinhar é muito do feminino, é muito do integrar. Então, quando elas chegam perdidas... Eu sabia que o masculino falava mais. Vai ganhar também, tá, amiga? Porque ela não vai cozinhar. Vai ganhar também. Não é pra trabalhar. Sabe por quê? Trabalho feminino. Minha cozinha é masculina. Minha cozinha é o jardim. Cada final de capítulo tem uma mensagem para o seu merecimento e para a cura do seu feminino. Não é à toa. Amém. Tudo aqui tem propósito. Tá bom. Então vocês vão ganhar todos ela é meio masculina na cozinha, amiga. Ela não cozinha. Não, cozinha um pouquinho. Pede iFood? Cozinha um pouquinho. Eu querendo arrumar um namorado aqui, ela fala que eu não cozinho. Então, aqui ó, pra arrumar um namorado tem que equilibrar a energia masculina e
feminina. É, né? Não, gente, Se tiver com a energia olha, masculina você alta, quer- arruma filho, não arruma namorado, arruma aquele homem mimado. Eu posso comprar congelado? Não, aqui, ó, Pode, nós mas enfeita a estamos- mesa bonito, põe umas velhinhas lá bonitas pro casal, umas taças, Tem. Nós uma vamos musiquinha abrir. ambiente de fundo. Entendi. Energia feminina é o cuidar, é o feminino acolher. que tem que fazer isso. O masculino não pode fazer isso, não. Porque o feminino é o acolher, Entendi. é o nutrir, é o interno, é o pra dentro. O masculino é o prover, é o sair à caça. Mas o masculino não tá provendo ultimamente. Porque a energia masculina tá alta. Equilíbrio pra você ver se você não arruma um. Ó, gente, ó, eu vou terminar esse Senão vai virar uma sessão. Eu vou encerrar esse podcast aqui assim, ó. Estou abrindo, tá? A inscrições para futuro namorado de Etel Correia. Vou receber inscrições. Podem mandar lá no meu direct, Opa, programa é Saber no Viver. dela. Já manda pro meu futuro marido, então, gente. Depois desse currículo Você todo. não pode. Você tem muita Não, coisa eu pra vou arrumar fazer, uma você agenda tá pra sem ele, tempo. obviamente. Calma, porque nós temos que explorar mais seu tempo. Olha pra você ver. Depois a gente Melis. contacta você. Primeiro Tá a bem, gente, Melis. a gente tem que Tudo no seu tempo, primeiro. Tá tudo bom, no não vou seu atropelar tempo. não, amiga. pois é, né? Todos os contatos serão pra Mas você é, selecionar, mas vai dar tá? primeiro pra Primeiro. Nós estamos aqui na torcida pra vir um cara assim bacana. Não, aqui cozinhe, Ó, que põe a vela na Cozinhe, que mesa. cuide dela. Ela que falou que tem que ter vela à mesa, né? Porque eu Não, é um mesmo. exemplo É um só. exemplo. Ó, né? não, gente, Feminino ó, é o agora é servir. sério. Homens que queiram aí mandar seu Romântico, currículo né? pra Agora é Etel. sério, É minha gente. amiga, então vocês têm que Manda- mandar um currículo assim, ó. A altura dela. Bem à altura Porque nós vamos, mesmo. ó, Quem vai selecionar acompanhar. a Mel, né? Nós vamos Claro. selecionar. Agora uma Nós coisa... vamos te você- ajudar a recrutar, amiga. Namoro no saber viver? Agora a gente tem que... Aqui, só tem que ter uma coisa. Uma base pra esse homem se candidatar. Já marcar a viagem no Divas pelo Mundo. Yes! Pré-requisito, hein? Aquele que vai a viagem já sai na frente. Já sabe que a sua Fica a namorada dica. vai viajar. Saiba que sua namorada vai voltar bem melhor do que ela foi. Etel, É investimento. gratidão, viu, querida? Eu agradeço, Gratidão. né? Mas é Foi verdade, hein? Tá ótimo. aberto, Eu viu, que as agradeço. inscrições. Podem mandar aí o contato. Gratidão, amiga, por mais uma vez estar aqui comigo, viu? Eu que agradeço. Obrigada também por estar aqui com você, viu, Flávia? Oh, foi um prazer, viu? É isso aí, pessoal. Então, fica aí as nossas dicas de hoje. Mande esse podcast para o maior número de pessoas possíveis. Se você quiser ainda mandar alguma pergunta para Ana Flávia, pode mandar aqui também pelo podcast. Esse QR Code aqui também recebe as suas mensagens. Nós vamos transmitir tudo para ela, eu prometo, e aí ela vai respondendo um a um, tá bom? Com muito carinho e amor. Gratidão mais uma vez. Sábado eu te encontro... Sábado eu te encontro no melhor programa de Minas, Saber Viver, às 9h15 da manhã na TV Alterosa. E terça-feira que vem, outro podcast, Saber Viver. Se você tem alguém que conheça ou quer também indicar para estar conosco aqui, manda lá no programa saberviver.tv pelo Instagram, no direct, que a gente vai estar selecionando alguns empreendedores aí com histórias de sucesso, queiram divulgar sua marca. Natal tá chegando, hein, gente? Então, aproveita a oportunidade, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo sábado e até a próxima terça-feira.